Bem, meus queridos, eu quero começar então a nossa discussão dizendo que o ano de 2024, ele começou com uma forte agitação nas mídias sociais por causa de uma declaração do pastor da Igreja Batista da Lagoinha, o André Valadão. Numa entrevista ou numa conversa, ele declarou a Igreja Adventista ser uma seita. E logo em seguida houve respostas, principalmente do arqueólogo e representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, criticando e se defendendo, tentando se defender da declaração do André Valadão. Eu quero dizer para vocês que pessoas como o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, né? Nem todo arqueólogo é um bom teólogo, temos que ter isso em mente. Então, ele funciona como uma isca para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me lembro da década de 80, a isca era Alejandro Buyón. O Alejandro Buyón, ele pregava e os crentes ficavam maravilhados. Olha, ele fala da graça de Deus, né? Ele fala a doutrina que nós cremos e tudo isso. Mas essa é uma forma de iludir as pessoas de fora da igreja, do Adventismo do Sétimo Dia, porque eles nunca abriram mão das doutrinas que eles sempre professaram e nunca abriram mão também da autoridade da Ellen White para as suas vidas. Então, pessoas como eles, a Igreja Adventista precisa disso, precisa de iscas para atrair as pessoas, né? E ela usa outros meios. Ela investe, por exemplo, na questão da saúde, na educação, obras sobre a saúde. Então, tudo isso é uma forma de atrair as pessoas para o rebanho adventista. Eu achei muito importante que o André Valadão tenha feito essa declaração, porque ele é uma figura polêmica à luz de uma grande parte da mídia. Por exemplo, o Dr. Augusto Nicodemos, ele tem uma palestra de mais de 1 hora sobre os adventistas do sétimo dia, afirmando, tratando disso, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E isso não repercutiu. Não houve tanta repercussão, não houve reação. Por quê? Porque o Dr. Augusto Nicodemos, ele é um doutor em hermenêutica, ele é um exegeta, né? Habilidoso, né? Muito hábil da palavra de Deus. Não houve repercussão. Mas quando isso veio pelo André Valadão, aí a coisa pegou fogo. E eu amei. Eu amei porque despertou, tá? Tem muita coisa na Lagoinha que eu não concordo, nunca morri de amores por eles, mas essa declaração foi muito importante para levantar uma discussão no Brasil que precisa ser levantada, né? Então, achei muito importante, tá? Aliás, ao longo da nossa conversa aqui, eu quero ir tratando também e apresentando uma obra ou outra para ajudar vocês nessa questão. Então eu quero começar perguntando ao pastor João Flávio Martinez, que tem estudado bastante sobre o assunto, como líder, como diretor, como presidente do CACP, está sempre na vanguarda da pesquisa, bem atualizado. Eu quero perguntar para o pastor João Flávio, o André Valadão estava certo ao dizer isso? Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? 1000% certo, 1000%. Né? 1000% correto. Mas por quê? Então, vou abordar esse assunto, pastor, mas antes, rapidamente, eu queria pedir aos espectadores que estão nos assistindo no CSP Vídeos, Rádio Musical também está transmitindo pelo nosso canal, para que se inscrevam tanto no canal aqui da rádio, como nos canais do pastor Paulo Romeiro. Você que é nosso espectador, você que acompanha aqui o nosso trabalho, vai lá na Igreja Cristã da Trindade ou no site da Agir, ou no canal de Projeto Agir. Projeto Agir. Se inscreva e participe e acompanhe o pastor Paulo Romeiro, porque você vai crescer muito na graça e no conhecimento. E no meu Instagram também. O Instagram também, muito bem. Fala, por favor, o Instagram, pastor. Paulo Romeiro? Paulo Romeiro 1. Só colocar o número 1 na frente. Paulo Romeiro 1. Você que é do CACP Vídeos, vai lá, segue o pastor Paulo Romeiro. Eu acho que o que levou o André Valadão a tomar essa postura é que ele está nos Estados Unidos. E uma das coisas que o meu amigo Rodrigo Custódio, ex-departamento de marketing da Igreja Adventista e hoje evangélico, me disse, é que nos Estados Unidos, essa discussão se a Igreja Adventista é ou não é uma seita não é tão colocada em foco, porque é uma seita.
Quase não existe. Não, para o americano, ele sabe que a igreja adventista... Para as igrejas sim, americanas... É uma seita, é uma seita. Então, o norte-americano, o evangélico norte-americano, não tem muitas dúvidas, ou não tem dúvidas, de que o adventismo do sétimo dia é uma seita. Diferente do evangélico brasileiro, que não é tão informado, que não é tão antenado, ele não tem essas informações. Ainda mais, o senhor sabe muito bem da luta que nós travamos. A apologética não é muito apreciada pela igreja brasileira. Na verdade, ninguém entra no Ministério de Apologética para ganhar um concurso de popularidade. Sim. Né? É uma tarefa árdua que nem todos valorizam. Espinhosa. Exato. O que tem valor no Brasil hoje no mundo evangélico é o movimento gospel, né? Então, mas vamos deixar... Esse é outro assunto. E aqui o André Valadão, ele faz parte desse movimento. Por exemplo, ele tem pelo menos 4 ou 5 milhões de seguidores. Vamos pegar, o senhor citou o Dr. Nicodemos, ele tem no máximo 1 milhão de seguidores. Eu estou sendo otimista. O CACP tem lá 100 e poucos mil no YouTube e mais 20, 30 mil no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então, assim, nós somos, midiaticamente falando, efêmeros, pequenos. Quando o André Valadão repercutiu essa informação, ela atingiu milhares de pessoas. E bateu de frente com o marketing adventista, que gasta pesadamente dinheiro nisso, aonde eles tentam se infiltrar. Porque desde o seu nascimento, a igreja adventista, ela cresce e se reproduz através das outras igrejas evangélicas. Sim. A igreja proselitismo. Sim, desonesto ainda. A igreja adventista é uma erva daninha. Ela está sempre em nosso meio, sugando as nossas ovelhas. Se você for em qualquer igreja evangélica e perguntar quem aqui se converteu recentemente, o pessoal vai levantar a mão. Quantos aqui eram adventistas? Pouquíssimos vão levantar a mão. Mas se você estiver numa igreja adventista e perguntar para eles quem já foi evangélico e hoje é adventista, pelo menos 4 a 6 entre 10 levantarão a mão. Ou seja, o proselitismo para eles é interessante. É como pegar um peixe limpo. É aquele cara que vai na peixaria, o adventismo é isso, compra aquele peixe bonito, bate aquela foto com a vara na mão, como se tivesse pescado, mas na verdade ele foi na peixaria. A peixaria são as igrejas evangélicas. Nós temos tanto trabalho, vamos ao mundo, vamos às almas, tiramos-as do inferno, do mundo que elas estavam, trazemos para as nossas igrejas, discipulamos e muitas vezes não muito bem discipulado, aí vem o adventismo com aquela conversa do sábado, por que você não guarda os 10 mandamentos, e acaba arrebatando a ovelha do aprisco de Cristo. Uhum. E quais são as características de uma seita? Então, uma das características de seita, e nós temos aquelas aulas que o nosso querido saudoso pastor Natanael Rinaldi ministrava sobre a identidade de uma seita, uma delas é o sectarismo. O sectarismo ou exclusivismo. Ou exclusivismo. Desde a sua fundação, a Igreja Adventista, ela tem isso no cerne da sua doutrina. Então você já ouviu aqui na bancada desta rádio o garoto propaganda, como diz o pastor Paulo Romero, em todas as épocas eles sempre tiveram um garoto propaganda, o senhor Rodrigo Silva dizendo, não, qualquer pessoa pode ser salva, até um ateu vai para o céu, ele disse. Eu ouvi ele falando até um ateu vai para o céu. Então ele fala que Deus tem salvos em todas as igrejas. Isso não é bem verdade, né? Porque, primeiro, eles têm uma ideia de salvação pelo conhecimento ou pela ignorância. É o tipo de ideia que, se nós levássemos a cabo, nem deveríamos mandar missionários. Porque um seguidor de Tupã no meio do mato, olhando para o sol, adorando o sol, pode ser salvo, na cabeça de alguns adventistas. Então, na ideia deles, há salvos entre os evangélicos, sim, aqueles que um dia virão e se tornarão adventistas. Essa é a ideia deles. Tá? Tanto que você vai encontrar aí nas redes sociais, nas revistas, nos manuais adventistas, igrejas tirando a placa Assembleia de Deus, Batista, e colocando a placa Adventista do sétimo dia. Outra coisa, os evangélicos que vão aos adventistas são rebatizados. Você tem que professar Ellen G. White como espírito de profecia. Tem que aceitá-la como mensageiro. Bom, mas aí já se trata de mais uma característica de uma seita, que a seita ela tem um profeta, ela tem um líder que trouxe uma revelação e que está no topo da pirâmide e que todos lhe prestam toda a credibilidade. Culto, né? Culto, exatamente. A Ellen G. White... Nós vemos, por exemplo, no mormonismo.
O mormonismo gira em torno de Joseph Smith Jr. e Brigham Young, seu sucessor. A Igreja da Unificação em torno do Reverendo Moon. Né? E aí, por exemplo, os Meninos de Deus era Davi Berg. E agora nós temos os adventistas que giram em torno da Ellen Good White. Né? E eu acho muito difícil. Não, difícil não. É uma missão impossível, é uma missão ingrata quando alguém tem que defender um falso profeta. Você pega a Ellen White, que inclusive era prima do Joseph Smith. Olha aí. Porque uma das primas dela era uma das esposas do profeta Mormon. Então a Ellen G. White, ela foi colocada num patamar do mesmo nível das escrituras. Mas na verdade, quando a gente analisa os documentos, pastor Paulo, nós vamos descobrir que de fato Ellen G. White está acima da própria escritura sagrada. No livro Mensagens Escolhidas, página 256, Ellen White fala assim, que a mensagem dela é de vital importância e a sua compreensão é importantíssima, ele usa até esse termo, importantíssimo para a salvação das almas. Então, olha, pastor Áureo, a magnitude dessa frase, ou seja, como as suas mensagens são recebidas, como ela é transmitida, é de vital importância à salvação das almas. Aí os adventistas me acusam de tirar esse texto do contexto, porque eles falam que no livro Primeiros Escritos, Ellen G. White está falando da mensagem, das 3 mensagens angelicais. Ora, as bolas, quando a gente analisa o texto, pastor Paulo, as 3 mensagens angelicais entendidas pelos adventistas, é só deles, é só de Ellen White, que é o juízo investigativo, que é a apostasia, que é o decreto dominical. Quem interpreta Apocalipse 14 como os adventistas? Só os adventistas. Quem trouxe essa revelação? Só Ellen G. White. Logo, do que Ellen G. White está falando em Primeiros Escritos, página 256? Ela está falando que esta revelação das 3 mensagens angelicais, que só eles têm, depende da salvação das almas. Então veja, quando a gente vai de fato analisar as coisas, nós entendemos que o adventismo tem uma profetisa que não só está no mesmo nível da palavra de Deus, mas está acima. E ela ainda fala que antigamente Deus falou através dos anjos, mas agora, nos últimos dias, fala a igreja através do seu espírito de profecia. Olha aí, que coisa. Eu queria fazer menção, meus irmãos, de um livro publicado pela editora Reflexão, O Caso White. Aqui está o livro. O Caso White. É um livro muito importante e ele trata das contradições da Ellen White. E quando eu estou lendo o livro, não terminei ainda, já estou bem adiantado. Então, neste livro nós vemos Ellen White contradizendo a Bíblia e Ellen White contradizendo a si mesma, várias vezes. Porque ela fala uma coisa que não é bíblica. Por exemplo, ela diz lá em Gênesis, né, por ocasião do dilúvio, que um anjo fechou a porta da arca. Né? Aí, quando ela, mais tarde, acho que 3 anos depois, ela percebe, não, mas não foi um anjo. Foi Deus quem fechou a porta da arca por fora. Aí ela muda. Então, neste livro, mas isso acontece muitas vezes, o livro todo. Ela contradiz a Bíblia, depois ela se contradiz. Então, você vai ver aqui que revelação e contradição não são a mesma coisa. Este livro é uma obra-prima, eu já o li 2 vezes, porque é fantástico esse livro, o Caso White. Você que está nos assistindo, vai lá na editora Reflexão, adquire este livro e nós vamos encontrar isso muitas vezes. E aqui, pastor Paulo, eu quero ressaltar aqui, o Rodrigo Silva fez um vídeo recentemente, o arqueólogo adventista, sobre a questão, porque a pior heresia dos adventistas do 7º dia tem a ver com a expiação. Porque eles dizem que a expiação não foi terminada na cruz. Isso é uma heresia diabólica, luciférica. E aí, o Rodrigo Silva fez um vídeo onde ele pegou 3 textos de Ellen G. White. Eu assisti esse vídeo. Então, e ele falando o quê? Olha o que ela falou. A obra foi terminada completamente na cruz. Ele leu várias vezes isso. Só que aqui no canal do CSP Vídeos, por exemplo, tem pastores adventistas dizendo: quando a obra terminou? Não foi na cruz. Não foi. Quando foi, pastor? O pastor faz uma pergunta retórica e ele responde: foi em 1844. Então, aí você vai ler, por exemplo, o Grande Conflito, a partir da página 400, em vários momentos ela vai falar que a obra não terminou na cruz. Apenas uma parte da obra terminou na cruz. A parte final da obra de salvação,
está sendo terminada agora. E aí o senhor Rodrigo Silva, ele conta com a ignorância da igreja brasileira, ele conta com a ignorância... Os pastores não conhecem. Os pastores, ele conta com essa ignorância para dizer o seguinte, isso é mentira. Então ele tenta nos colocar, nós apologistas, como mentirosos. Onde já se viu falar que a Ellen White disse isso, que ela disse. E mais, o juízo investigativo, nós poderíamos entender como um purgatório adventista, né? Porque não seria tecnicamente para reprovação, mas quando você analisa o que ela fala, lê-se nomes, aprova-se nomes e reprova-se nomes. Então o juízo investigativo é uma doutrina maligna, além de não só ensinar que a obra não terminou na cruz, porque além disso tudo, o adventista não pode ter a certeza da salvação. Ele morre e ele tem que ter aquela expectativa, vou ter que passar pelo juízo para ver se eu vou ser aprovado. Uma vez me perguntaram numa palestra, o adventista, ele é salvo? Eu falei, como é que eu vou saber se ele mesmo não sabe? A Ellen White diz que é presunção. Ela escreveu, eu acho que está no Parábolas de Jesus. Ela escreveu assim, é presunção dizer estou salvo. Aquilo que Jesus escreveu em João 5,24, que nós podemos ter a certeza da nossa salvação, a Ellen White vai contra. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Está salvo. Isso, João fala aí, na epístola 1 João 5 também fala. Ou seja, a Ellen White vai contra tudo. E aí, gente, o pastor Nathanael Rinaldi, eu acho que é dele ou sua frase, ele usava uma expressão seguinte, um membro de seita fala pelos dois lados da boca. É dele. Eu ouvi dele falando isso. De um lado fala uma coisa para te engodar. Sim. Do outro fala o que a doutrina de fato é. Porque, na verdade, depois a gente tem vários textos de Ellen White, declarações dela, onde ela afirma que só aconteceu em 1844. Né? E outra, só em 1844 é que Jesus entrou no lugar santíssimo do céu. Como é que fica Romanos 1:3? Né? Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 6:10. Como o próprio Jesus, numa das cartas do Apocalipse, né? Ao que vencer, dali é que se assente comigo no meu trono, como eu venci, e assentei-me no trono de meu Pai. Então tem muitas questões que não batem. Aquele negócio, é uma missão impossível defender a Ellen White. Agora, o mais assustador é que quando você leva as últimas consequências, a doutrina do juízo investigativo, e eles misturam Isaías 53 com Levítico 16, os dois bodes, Ixi. E aí eles falam que Jesus então está espiando os pecados das pessoas, e no final ele vai pegar esses pecados espiados e vai colocar sobre Satanás, a purgar pela sua parte. Imagine, pastor, o diabo então, segundo Ellen G. White, teria uma parte na salvação. Ele é o corredentor. Corredentor. É lamentável. Isso aí, gente, você que está nos assistindo, não é qualquer heresia, não é uma heresia que dá para deixar para lá. São coisas que mexem com doutrinas fundamentais. Fundamentais da salvação. É muito triste quando você vê pastores evangélicos abrindo espaço para essa gente. Né? Olha, tem umas diferenças, né? Mas não é importante. Não são diferenças profundas, marcantes. Vou aproveitar a grande audiência do seu programa para dizer o seguinte: por que o Rodrigo Silva não debate com um apologista? Ele não debate com um apologista. Porque se ele tivesse aqui do outro lado da mesa onde está o pastor Áureo, eu ia esfregar isso para ele e falar, escuta, como é que é? Bastava falou ou não falou? Você fala, tá aqui. Dele falando. Sim, não, mas a questão é, e aí, como é que é? Porque ninguém fez isso com ele. Os debates dele é tudo jogo de cartas marcadas. O Rodrigo Silva é uma estrela. É igual o Henrique Cristo. Não sei se o senhor sabe. O Henrique Cristo, antes de você... Eu já fiz entrevista com ele. Para entrevistar o Henrique Cristo, você paga. E o Henrique Cristo ainda pergunta quais são as perguntas para eu saber quais são. Ele virou uma celebridade. O Rodrigo Silva virou celebridade. Se ele tivesse aqui, nós não estaríamos com uma audiência tal. Nós estaríamos com uma audiência 10 vezes ao quadrado. Então, muitas vezes, em prol de uma audiência, nós vemos aí Rodrigo Silva falando em rádios evangélicas, mas ele nunca foi confrontado. E se você estiver me ouvindo, Rodrigo, aproveitando aqui o programa do pastor Paulo, vamos conversar. Deixe-se confrontar. Eu queria ver como é que você se sairia diante dos escritos da sua profetisa. Como é que você ia desmenti-la ao vivo, num programa no ar como esse aqui? Porque aí eu queria ver o que ele ia falar, pastor Paulo. Olha, os piores inimigos de grupos espúrios são suas próprias publicações e as declarações dos seus líderes, dos seus profetas. Os piores inimigos do Adventismo do sétimo dia são as declarações de Ellen White.
E quem se apresenta para defender essa falsa profetisa, com certeza se envolveu com uma missão impossível. Sim. Porque são muitas declarações grotescas e antibíblicas. Aqui onde nós estamos, nesse ambiente, uma vez houve um debate com aquele outro, Ezequiel, é um pastor adventista, um pouco no ostracismo, Ezequiel Gomes. Ezequiel Gomes, é. E o pastor, acho que é o César que estava entrevistando ele, disse assim a ele: Ezequiel, lá no Adventismo a gente lê assim, vamos ler a palavra de Deus, Primeiros Escritos, página 30, e cita L.G. White. Aí o Ezequiel olhou para o entrevistador e disse: realmente, pastor, é assim que acontece na igreja adventista. A mesma pergunta o César fez para o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva disse assim: eu nunca vi isso acontecer. Aí se eu tô aqui, viu, pastor César, se estiver me ouvindo, se eu tivesse aqui, eu ia perguntar assim: escuta, quem tá mentindo, você ou o Rodrigo Silva? O Rodrigo Silva, é você ou o Ezequiel? Quem tá dizendo a verdade? Porque o Ezequiel diz que acontece. Então você não tem informação que o Ezequiel tem? Ele congrega mais que você, porque você congrega pouco? Porque ele diz que acontece. E eu já fui fazer pesquisa em loco, assisti escola sabatina, não sei se o senhor já foi, lá dentro da igreja adventista. E eles citam intercambiavelmente a palavra de Deus com os escritos de Ellen White. Isso é uma coisa assim, abissal. Porque... Você já vi em vídeo. Sim. Eu já assisti culto de igreja adventista, onde o pastor faz isso. Tá? Ele cita a Bíblia e vai e cita Ellen White. Cita Ellen White e cita a Bíblia. Nós temos vários documentos disso. Então, quer dizer, aí ele foi questionado, disse que não era fato e não foi inquirido. Então, eu acho que o que falta ao Rodrigo Silva, num programa ao vivo, é uma inquirição mais firme. Porque, como o senhor disse, o pior inimigo do falso profeta é justamente os seus escritos, ou os escritos do seu profeta. Exatamente. Bem, ainda nessa linha, tem outras questões que são muito fundamentais ou são muito importantes, cruciais para essa nossa discussão. Por exemplo, para mim é inaceitável a afirmação de que o sábado é indispensável para a salvação. Então, e eles dizem abertamente, através de Leandro Quadros, Rodrigo Silva, Ivan Saraiva, Luiz Gonçalves e outros midiáticos, porque vamos falar a verdade, pastor Paulo, eles são bons de mídia. Sim, eles têm uma mídia poderosa. Né? Aliás, eu estava outro dia lendo Proclamadores da Testemunha de Jeová, aquele livro que é a autobiografia deles, aquele megafone que fala que rodava para tocar o disco, como é que chamava? Não é megafone, estratofone, como é que é? Toca disco, não? Aquele que tocava, você dava corda para tocar o disco. Megafone. É megafone. Não, tem outro nome, Mas o Rússio usava aquilo em 1905. As TJs andavam com um disco embaixo do braço, uma vitrolinha. Chegava na casa da pessoa, ligava. Então eles usam a tecnologia sempre a favor da organização, já há muito tempo. E o Adventismo faz isso com maestria. Eles conseguem usar toda a tecnologia, toda a sofisticação, tá? E esses midiáticos da Novo Tempo, eles são treinados para esse tipo de embate, para esse tipo de colocação, para tentar eufemizar as heresias do Adventismo. Agora, eu quero comentar uma ou duas coisas. Primeiro, é lamentável que pastores e outros líderes evangélicos e instituições, emissora, mídias, abrem espaço para essas iscas virem para lançar, né, a rede. E é muito complicado isso, né? Então, eu lembrei agora onde eu estava, porque depois do Covid, Jesus amado. Mas falando da mídia, aí esses midiáticos vêm a público, o pastor Paulo diz assim, é mentira, o Adventismo não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ora, a Ellen White falou assim, categoricamente, primeiro, está no Primeiros Escritos, o pastor Bates foi o primeiro a advogar a guarda do sábado. Ou seja, o sábado na igreja adventista não é opcional, é obrigatório. Depois ela fala, aquela nobre solene fala, acho que é do volume 3, eu não me lembro agora do primeiro, não é o Primeiros Escritos, é os Testemunhos Seletos, volume 3, página 22. Ela fala assim, a santificação do sábado importa em salvação eterna. Como é que nós podemos pegar tais afirmações e desatrelá-las da salvação através da guarda sabática? Outra coisa, o Rodrigo Silva perguntaram para ele, por que o senhor guarda o sábado? E ele disse, pelo mesmo motivo que você não adora imagens. Olha aí. Essa foi a argumentação dele. Só que veja, quando a gente analisa a questão da idolatria,
e a questão da guarda sabática, a gente vê que uma coisa é cerimonial e outra coisa é espiritual. E o que é espiritual vale para a igreja. Nós não temos dúvida quanto a isso. O problema é que quando você pega Mateus 12:5, Jesus fala que dentro do templo, o sacerdote quebrava o sábado. Ele acendia fogo, ele cortava lenha, ele trabalhava, ele carregava objetos e ele ficava sem culpa. Só que hoje nós somos um reino sacerdotal e estamos na graça. Então hoje nós quebramos o sábado, porque ele não tem a ver conosco. Porque quando você pega Deuteronômio 5:15 e Êxodo 31:17, o sábado está atrelado à história judaica, tem a ver com o hebraísmo da vida judaica. O Salmo 147. Sim. Deu mandamentos a Jacó, não fez isso a nenhuma outra nação. Nenhuma outra conhecia. Povo. Então, quer dizer, essa ideia, porque quando eles pegam, lembra-te do sábado, na verdade, Deuteronômio 5:15 explica, é porque para lembrar da escravidão, então tinha que guardar o sábado. Então, vejam, senhoras e senhores, quando eles falam que sábado não é salvífico, não é verdadeiro. Bom, eu tenho, assim, já faz anos, né, desde que eu comecei na rádio, eu sempre coloquei essa questão. Mostrem-me um versículo, só um, no Novo Testamento que manda a igreja guardar o sábado. Nós não temos. Não tem. Eu me lembro quando eu trabalhava na Embraer. Houve um momento em que um adventista começou a trabalhar também perto de mim. E ele começou a buzinar no meu ouvido, né? E as doutrinas do adventismo. E aí um dia ele deu um nó em mim. Ele citou Lucas capítulo 23, se não me engano, o último versículo. As mulheres retornaram do sepulcro e repousaram conforme o mandamento. Está aqui, ó. Elas obedeceram o mandamento. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que guardar o sábado? Mas na época eu não sabia. Mas sim, hoje eu sei. Elas tinham que guardar mesmo, elas eram judias. Judias. Elas tinham que guardar. Elas estavam debaixo da lei. E Jesus não tinha ressuscitado ainda também. Jesus também não tinha ressuscitado. Então não tem um só versículo no Novo Testamento que manda a igreja guardar o sábado. É preciso você virar refém de uma falsa profetisa para você começar a ensinar essas coisas. E a gente está aproveitando o ensejo, pastor Paulo, explicar para o espectador o seguinte: nós não duvidamos que o adventista é uma boa pessoa. Nós não temos dúvida que a organização adventista tem uma boa estrutura. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos falando... Só doutrina. Doutrina. Discutindo só doutrina. Claro que a hora que nós citamos aqui os midiáticos, os líderes, o que nós estamos falando desses líderes? De acordo com o que a gente conhece, é uma política não factual. É uma política, quando a gente cita apenas uma retórica, como é que é o texto aí que o pessoal fala na vida pública? Cria um... Factoide? Um factoide para desenvolver uma tese, né? Esqueci o termo. Mas o fato é que não é verdadeiro. É quando você quer criar uma onda e você, por exemplo, quando eles falam que o comunismo não persegue os cristãos. Então eles tentam falar que, olha, o comunismo não é bem assim. Então eles criam uma narrativa. Uma narrativa. Então, esse pessoal da mídia, nós estamos falando que é narrativa. Nós estamos dizendo que eles têm uma narrativa mentirosa ou engodeira, como queira, que não condiz com os documentos. Fala com os dois lados da boca. Agora, uma outra questão que muito me incomoda é a reação, a posição dos evangélicos. Por exemplo, se um adventista publicar nas redes sociais uma heresia e um de nós for lá refutar, nós somos massacrados pelos evangélicos. E o herege, ele é poupado pelos evangélicos. Eu já vi isso acontecer. Aliás, já vi isso acontecer com você. Com você. Muito. Tá? Agora, aonde que os evangélicos estão com a cabeça? Aliás, é um problema muito sério que a igreja evangélica enfrenta hoje, é o distanciamento da palavra de Deus. Grande parte dos evangélicos hoje não está nem aí para a Bíblia, não conhece Bíblia, nem quer conhecer. Tem uma parte, por exemplo, do pentecostalismo e neopentecostalismo que só querem saber de campanha, voto e propósito. Só querem saber de bugigangas, ir lá na igreja, pegar uma bugiganga, porque se eu pegar essa bugiganga e levar para casa, Deus vai me abençoar. É triste, é lamentável a situação da igreja. Então, quando nós temos um rebanho que não lê a palavra, que não lê outros livros, que não se instrui, não tem interesse em aprender, esse rebanho vira presa fácil para falsos ensinos. Pastor Paulo, e tem mais uma questão aqui que eu quero trazer. Eu tenho os documentos do que eu vou falar agora. Que eu estou falando, lembra que o senhor falou ontem? Tudo que a gente fala como apologistas tem que ser documentado. A evidência documentada.
No início do século XX, eu tenho esses documentos, nós fizemos uma análise sobre a arrecadação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles têm mais de 60 mil empresas. 60 mil empresas. O Adventismo, esses documentos que eu tenho, arrecadava financeiramente mais que a Microsoft e que a Petrobras, quando ela ainda estava no auge. Então, o que acontece? Nós não estamos lutando contra qualquer organização. Eles falam que o Papa é a grande besta do Apocalipse, só que o Papa, coitado, ele tem um país, o Papa. Só que o Papa não tem um satélite no espaço. A Igreja Adventista tem uma rede de satélites. Então nós estamos lidando com uma seita mega poderosa, riquíssima, tá entendendo? Que tem todo tipo de recurso, que tem todo tipo de condições para se defender, contra-atacar. Que nem nós aqui, o senhor está fazendo esse programa de rádio, eu imagino que a Igreja Cristã da Trindade faz um sacrifício, o senhor faz um sacrifício para manter este programa de rádio. Difícil. Né? A Igreja Adventista tem uma rede de televisão. O senhor pega a TV aberta, qualquer TV, tem o canal deles lá. Né? 24 horas fazendo programas adventistas, incutindo essas heresias na cabeça das pessoas. E pior, por que a gente fala tanto de adventista, de mormon e de testemunha de Jeová? Porque são o que a gente chamamos de pseudo-cristãs. Elas parecem. São os grupos mais difíceis. Parecem. Talvez o adventismo mais difícil, porque usa a Bíblia. Então, quando usa a Bíblia, fica mais fácil de enganar. Ah, eles usam a Bíblia. E esse negócio de usar a Bíblia, tem que tomar cuidado, porque o diabo também sabe usar a Bíblia. Muito. Ele foi com a Bíblia lá. A Bíblia. E o adventismo, diferente da testemunha de Jeová, os mormons? Os mormons também querem. Mas as testemunhas de Jeová, se você chamá-los de evangélicos, eles brigam, eles não gostam. Nem querem ser chamados de evangélicos. Eles nem querem. Mas o mormon e o adventista gastam milhares de reais, de dólares, para incutir na mente das pessoas que eles são evangélicos. Em relações públicas. Para eles é importante. É importante. Mas aquilo que nós falamos, a igreja acha que mormon e testemunho de Jeová, de um modo geral, é seita. E o adventismo, ele acha que é evangélico. Isso é a igreja que o pastor Paulo comentou aqui. É porque aqui no Brasil eles estão investindo mais. E aqui é assustador, pastor. A última informação que eu tive na pesquisa que eu fiz, segundo o próprio site da organização, o Brasil é um dos lugares que o adventismo do sétimo dia mais cresce no mundo. Tem mais sucesso. Mais que nos Estados Unidos. Tem mais sucesso. Ou seja, a igreja brasileira, ela está falhando em algum ponto. Ela precisa acordar, nós estamos falhando. Por quê? Porque o adventismo está aí, levando uma mensagem não factual, não verdadeira, iludindo as pessoas e conduzindo o rebanho para perdição. Porque, infelizmente, a doutrina adventista é doutrina de perdição. Um outro item também que eu rejeito abertamente, com contundência, é a crença de que Jesus é o arcanjo Miguel. Como é que pode Jesus ser o arcanjo Miguel? Então, hoje o Rodrigo Silva e o Leandro Quadros tentam falar que é um título honorífico apenas. E aí eles citam até alguns reformadores que também chamavam Jesus de arcanjo Miguel no sentido honorífico. Mas quando a gente analisa o histórico, e eu tenho, o senhor deve ter também, eu vi lá na sua biblioteca, o senhor tem. Quando o senhor lê o livro do Maxwell, História do Adventismo, e o livro do Loughborough, que conta a história da Igreja Adventista, os historiadores adventistas contam o porquê disso. Os pais adventistas, ou os pais fundadores do adventismo, eles eram arianos. Só no início do século XX é que a Igreja Adventista começou a aceitar a Trindade. Tem um canal de um grupo adventista na internet que eles defendem o arianismo. Foi lá que o Charles Taze Russell aprendeu a ser ariano, com os adventistas, porque ele volta à fé cristã assistindo uma pregação adventista. E aí o que acontece? Então, no início não era problemático. Por quê? Porque Jesus era um ser menor que o Deus Pai. Depois do século XIX para o século XX, então a Ellen White, antes de morrer, vai ratificar a questão da Trindade, vai aceitar a doutrina da Trindade, só que o que ela tinha escrito até então está lá como verdade, não foi apagado nem corrigido. Então, por que os adventistas chamavam Jesus de arcanjo Miguel no princípio? Pelo mesmo motivo que as TJs, ou seja, que Jesus era um ser criado. Depois é que eles mudaram isso. Inclusive, uma doutrina problemática é a do sono da mortalidade da alma. Por quê? Porque não está o problema na antropologia, pastor Áureo. O homem morreu, se ele ficar aniquilado ou não, digamos assim, dá um desconto, porque é o homem. Mas o problema é que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E na morte,
Como é que Cristo ficou 3 dias aniquilado? E aqui, pastor Paulo, abra um parênteses, você que está nos assistindo. O adventista e a ATJ não crê no sono da alma. Isso aí é alguns luteranos que defendem essa tese. Talvez o John Stott... Sono da alma? Sono da alma. Porque, assim, eles usam a terminologia, mas a terminologia sono da alma, qual é a definição teológica, histórica dessa doutrina? O indivíduo morre, a alma deixa o corpo, vai para Deus e descansa em Deus. Isso é o sono da alma. O adventista e a TJ, eles são aniquilacionistas. Quando o indivíduo morre, o indivíduo é uma alma. Quando ele morre, ele para de existir. Ele é aniquilado. Ele não é só aniquilado depois no juízo. Não, ele é aniquilado quando ele morre. Ele parou de existir. Isso é um problema grave, porque a cristologia, imagine Jesus por 3 dias, segunda pessoa da divindade, Deus de Deus, ficando 3 dias sem existir. E como ficaria isso à luz de Hebreus 13 e 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pois é, ele não poderia parar de existir. Nunca, jamais. Deus não pode parar de existir. Se o aniquilamento da alma é real, Jesus então ficou 3 dias sem existir. A Ellen White e os teólogos adventistas, até esqueci o nome dele, é um famoso aí, biblista que eles têm aí dentro do adventista, eu vou lembrar o nome dele. É de manhã, meu cérebro não funciona bem. Mas voltando à questão, eles dizem que não sabem para onde foi a alma de Jesus. Então, de certa maneira, eles acabam defendendo que, pelo menos Cristo, tinha uma parte material e uma imaterial. Mas é uma tese difícil para eles sustentarem por causa do sono da alma. Outra coisa, nunca um adventista vai aceitar a imperecibilidade ou a mortalidade da alma. Por quê? Se você provar que o homem, ao morrer, ele vai para o paraíso, está consciente com Cristo, ou ele morre e vai para o lugar de tormento e já está sofrendo numa pré-condenação para o inferno, para que juízo investigativo? Se você provar que a alma do homem é imortal, você destrói a teologia, a doutrina central do adventismo, que não é o sábado, todo mundo pensa que é o sábado, mas é justamente o juízo investigativo. Então eles jamais aceitariam a ideia de que o homem tem uma alma imperecível ou uma alma imortal. O proselitismo desse grupo é muito forte. Eu me lembro, na década de 80, eu estava com o pastor Nathanael Rinaldi, o pastor Joaquim de Andrade. Nós 3 estávamos ministrando... Que trio, hein? Um seminário em Paranaguá, no Paraná. E foram várias palestras e à noite nós fomos convidados para ir à Assembleia de Deus. E chegamos lá na Assembleia de Deus, o pastor nos chamou para sentar no púlpito e de repente ele anuncia uma pessoa para dar uma palavra curta para a igreja. Irmãos, nós temos aqui um representante da Casa Publicadora e ele pediu para dar uma palavra para a igreja. Aí aquele rapaz começou a falar, representante da Casa Publicadora. Assim que ele começou a falar, nós 3 olhamos um para o outro, adventismo. Ele estava ali representando a Casa Publicadora Brasileira. E o pastor pensou que ele estava lá representando a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O pastor se enganou. O pastor ele não sabia. Aí nós avisamos o pastor imediatamente, pastor, esse moço é adventista, ele está aqui representando a editora deles, não é a CPAD. Aí o pastor levantou-se, né, pediu o microfone e disse, olha, infelizmente não é da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, então nós vamos passar agora a oportunidade para os pastores convidados para falarem a palavra de Deus. Olha a ousadia, né? Vou te contar uma coisa, pastor Paulo, que aconteceu recentemente, um pouquinho antes da pandemia. Eu estava no meio da escola bíblica dominical, no domingo de manhã, chega 2 indivíduos lá. A diaconisa vai me chamar e diz assim, pastor Martinez, tem 2 missionários aí com documentos da ordem dos pastores, não, da Associação Batista, da nossa Associação Batista, que chama Aibacém, lá na região nossa. E eles vieram para falar um pouco para a Igreja de Saúde. Já diz até que já tem o aval da nossa associação. Revista Vida e Saúde. Eu falei, missionários? Eu achei até que era da Junta de Missões Batista, porque tem os missionários que fazem esse tipo de trabalho. Recebi os meninos e tal, aí eles pegaram a pasta, olha pastor, a gente gostaria de vir hoje à noite para entregar alguns folders falando de saúde, porque nós como crentes, templos do Espírito Santo, temos que cuidar da nossa vida, nossa saúde é muito importante. E aí no que ele pegou a pasta dele, eu vi o logo da Casa Publicadora. Eu falei, vocês sendo batistas, usam o material da Igreja Adventista? Aí ele falou, não, nós somos adventistas. Eu falei, como é que a associação... Como é que a associação deixou vocês virem aqui em nome da própria organização falando para ministrar na nossa igreja? Não, tá aqui a carta, nós conversamos, nós falamos do nosso projeto e a associação, o presidente aceitou. Eu falei, eu não aceito.
pode pegar o seu material e ir embora aqui na nossa igreja. E liguei para a nossa associação para avisar do engodo, porque o pastor, coitado, aceitou porque achou que era um trabalho evangélico falando de saúde. No Rio de Janeiro, pastor, mais essa, no Rio de Janeiro ligou um pastor, que ele tinha um trabalho na favela. Os adventistas, Batista, os adventistas ligaram para ele, perguntaram se eles queriam aceitar um projeto de entregar arroz, feijão e produtos naturais para os favelados, o pessoal da comunidade. Quem é que não vai querer? Quem não vai querer? Então o pastor, aquele trabalho grande que ele tinha lá, abriu para os adventistas, eles entraram. Quando o pastor foi perceber, o material adventista estava na mão dos irmãos e logo em seguida eles abriram uma igreja adventista lá, com o trabalho do pastor Batista. Sempre assim, sempre assim. Infelizmente, o nosso tempo passou, estamos chegando ao final do programa, mas você pode amanhã ouvir mais o pastor João Flávio Martinez, ali na Igreja Cristã da Trindade, na Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas. E lá você pode conversar com o pastor. E os adventistas são bem-vindos também. Na verdade, é importante nós falarmos isso. Nós amamos os adventistas. Eu acho que ninguém ama mais os adventistas do que a gente. Porque Paulo disse assim, porventura vos tornei vossos inimigos por vos dizer a verdade. Está lá em Gálatas. Paulo falou. Então, gente, você que está nos assistindo, você que é adventista, acredite. Aqui tem 3 homens de Deus nessa tribuna, com todo o coração aberto para dizer que nós amamos de fato você e nós queremos vê-lo no céu. Amém.